E já está definido o grupo do Flamengo, galera. É exatamente isso. Já sabemos quais adversários vamos enfrentar nessa fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. E vamos acompanhar aqui agora os bastidores, como é que foi aí o sorteio dessa fase de grupos e quais os times que o Flamengo vai enfrentar. E se é forte, se não é, se é grupo da morte, se não é. Tudo isso você vai acompanhar aqui agora. Vou deixar os créditos para o canal da ESPN Brasil, o link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar as análises do sorteio da fase de grupos. Não é ele que tá falando, sou eu. Começando Linha de Passe com o Zupac, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner, Calçade, numa escala rapidíssima do Paraguai pra cá, né? Impressionante. Hoje em dia o trânsito aéreo é excelente. É espetacular. Nossa Senhora, chegando o Paulo Calçade, com urgência para esse Linha de Passe, que vai falar absolutamente tudo sobre esse sorteio da Libertadores, quem se deu bem, quem se deu mal, a questão do peso dos adversários nos grupos, a logística, as viagens, tem muita coisa pra gente considerar aqui, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Eu vou acionar de cara o Zupac, porque o Zupac, rapaz, tá com caderno, papel, caneta, lápis, borracha, já fez conta pra lá, pra cá, cruzamento de grupo. É uma loucura, Zupac. Dá pra já olhar e falar, esse aqui se deu melhor, esse aqui se deu pior. Não tem como fugir dessa história, né? Qual o grupo mais acessível, o grupo mais complicado? É e isso, vamos por aí. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Olhando pra Libertadores, o grupo de Inter e Bahia me parece o grupo mais equilibrado em termos de força, equilibrado pra cima, né? Tem grupo que é equilibrado pra baixo, equilibrado pra cima. Inter e Bahia são times fortes. O Atlético Nacional de Medellín vem num processo de recuperação, vem com um time interessante também. O Nacional de Montevideo não vem numa grande fase, mas é um time muito experiente. Tem o Nico Lopes, né, que era jogador do Internacional, que voltou ao Nacional e vem fazendo gols. Se a gente olhar em quantidade de times que podem roubar pontos um do outro pelo bom nível, eu chamaria o grupo de Inter e Bahia como o grupo mais difícil e os grupos de Flamengo e Palmeiras como, na teoria, os grupos mais acessíveis, gostei. É o seguinte, inclusive a gente tá tanto com a Lili Nascimento quanto o André Plihal lá no Paraguai. Vamos trazer aqui a palavra, claro, dos dirigentes, dos presidentes de clubes que estão por lá, para saber o que eles acharam aí do sorteio. A gente começa com o André Plihal, né? Me parece que já tem alguém lá com o André Plihal para bater um papo aí sobre esse sorteio. Foi bom, foi ruim, foi legal, foi acessível, não foi? Vamos lá, Plihal, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Ô, William, muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo aí no estúdio, para o nosso fã do esporte. Vamos começar pelo atual campeão, né? Não vamos começar fraco, não. Tair Arruda aqui conosco, CEO do Botafogo. Começou com uma bolinha assustadora. Estudiantes de La Plata. Não é bom, né? Se enfrentar um argentino, apesar da boa logística, da proximidade. Depois vieram dois adversários mais acessíveis. Universidade de Chile, que não é uma moleza, mas não é uma potência, e o Carabobo da Venezuela. Dizem que não tem mais bobo no futebol, eu acredito que ainda tem. Eu não estou dizendo que é o Carabobo, mas o Carabobo, pelo menos você me dizia agora, não tem altitude, né, Tairo? Como é que você avalia esse sorteio do Botafogo, Grupo A da Copa Libertadores, defendendo o título da América? Boa noite, Plihal. Boa noite aos ouvintes, a todo mundo, a quem está acompanhando a gente. Olha, eu avalio que o sorteio, os grupos estão bem equilibrados. Eu acho que claramente os adversários do nosso grupo são difíceis, em especial ao Estudiantes, que todo mundo estava querendo evitar. Mas, por outro lado, também a gente teve a sorte de não jogar na altitude. Isso faz muita diferença. A gente sabe como até o Flamengo sofreu ano passado, os jogadores passando mal na altitude. Isso, pelo menos na primeira fase, a gente está livre. E a expectativa é que sejam jogos muito difíceis, muito catimbados, assim como a competição sempre preza pelo mental, muito mais do que pelo físico. É a gente ter realmente a certeza que vai enfrentar adversários difíceis em qualquer situação. Então, a avaliação que a gente faz dos grupos, são grupos que, assim, o sorteio, é difícil você apontar um grupo da morte, na verdade. Talvez o do Inter com o Bahia, dois brasileiros juntos, que complica bastante pelo nível dos clubes. Mas eu acredito que a gente possa fazer uma grande competição e até pelo que o Botafogo fez no ano passado, nosso mental está bem forte, eu acho que a gente vai chegar bem forte no torneio. A gente sabe o quanto que o botafoguense é supersticioso, né?
e ano passado começou dando umas escorregadas na Libertadores. Quer dizer, se começar escorregando esse ano, não tem problema, Tairo. Espero que as escorregadas já tenham acontecido, na verdade, pra gente começar... Pré-Libertadores. Exatamente, porque a gente começou na pré-Libertadores ano passado e foi uma pré-temporada difícil, porque todos os jogos no começo do ano passado já eram decisivos. E eu espero que agora o time já com o Renato Paiva, que está indo muito bem, todo mundo falando muito bem dele, os jogadores gostando muito, a nossa comissão também interna, ele entrou, encaixou bem no grupo. Eu acredito que a gente possa fazer um belo ano. Legal, muito obrigado, que vocês tenham um ano, mais uma vez, de muito sucesso. Muito obrigado, um abraço a todos. William, a gente retorna daqui a pouquinho aqui da sede da Conmebol em Luque, com mais dirigentes repercutindo o sorteio que aconteceu agora há pouquinho. Manda ver, Plihá, você e a Lili é que mandam aqui nesse programa de hoje, porque a prioridade é toda de vocês aí com os dirigentes. Enquanto isso, Jean Oddi vai dar o seu parecer sobre o sorteio da Libertadores. Tudo bem, Jean? Tudo bom, William. Boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, eu acho sempre que, esse sorteio, ele obviamente é relevante, gera uma expectativa muito grande, mas para mim, especialmente para os brasileiros, o sorteio mais relevante é aquele que vem depois, que define os cruzamentos e as chaves. E por que eu estou falando isso? Porque, em geral, os brasileiros, com a força que tem hoje, com o investimento que tem hoje, eles têm que fazer um certo esforço para ficar de fora da primeira fase. E olhando para os grupos sorteados, para as situações que os brasileiros estão em cada chave, eu afirmo que isso vale para todo mundo. A gente pode achar que, por exemplo, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras têm desafios do ponto de vista da logística maiores do que o do São Paulo. O do São Paulo tem menos problema de logística, talvez você considere um pouco mais complicado o grupo do ponto de vista técnico. Mas olhando para os adversários de todos eles, no fim das contas, eu acho que todos os brasileiros têm absolutas condições de avançar. Claro que o grupo mais complicado, acho que isso tá escancarado aí, aqueles brasileiros que podem ficar mais preocupados em relação à possibilidade de não avançar são o Internacional e o Bahia. Eu acho que ali você tem um grupo que, de fato, pode te complicar, até porque você já tem logo de cara 2 brasileiros. O Fortaleza poderia ter tido um grupo pior, né? Olhando para a possibilidade de cruzamento, porque o Fortaleza também era um brasileiro que não era cabeça de chave. Pega o Racing, que não é moleza, evidentemente. Pelo contrário, era pote 3. Exatamente. É isso. Ele podia pegar, né? Podia pegar um cabeça de chave, depois mais pegar um time chato do pote 2, o Estudiantes, por exemplo, né? E o Bahia, por exemplo. Imagina. Então, acho que assim, para o que poderia ser um grupo do Fortaleza, também não foi dos piores, o Fortaleza também tem chance de avançar. Então, eu acho que tá todo mundo, né, trabalhando direitinho, conseguindo render o máximo que eles podem render. Todo mundo tem totais condições de avançar. A questão, claro, é essa, é a questão da logística versus qualidade. Porque aí, né, você tem jogos chatos para Flamengo, Botafogo e Palmeiras do ponto de vista da logística, talvez um pouco menos esses mesmos jogos do ponto de vista da qualidade, mas numa análise geral, eu acho que há um equilíbrio, não só dentro dos grupos, mas assim, ao tentar medir forças esse grupo é muito forte, esse grupo é muito fraco, acho que de maneira geral existe um equilíbrio entre as forças dos grupos. Plihá, mais uma vez com a gente. Plihá, São Paulo pegou no grupo lá o tradicional Libertad, pegou o Alianza Lima, que a gente vai falar até quando, né? É o time que eliminou o Boca, a gente vai falar isso toda hora. E o já conhecido, né, no caminho do São Paulo, Tadjeres. O que o presidente acha de tudo isso, hein? Vamos saber dele agora. Júlio Casares aqui conosco no Linha de Passe, esteve conosco no FC, prévia do sorteio. Se te oferecessem esse grupo que caiu com São Paulo 2 horas atrás, o senhor teria aceitado de bom grado? Sim, aceitado. Tem Plihal, na verdade, a parte logística de viagem ficou melhor, né? Paraguai, Argentina, Peru. Mas são todos jogos difíceis, né? O Libertad tem feito bons jogos, tendo uma sequência de vitórias. O Tadjeres sempre cai no nosso caminho, é um time difícil, né? Então eu acredito que não tem jogo fácil. Nós comemoramos um pouco a questão da logística, que isso com o nosso calendário é importante. Mas serão jogos difíceis. Viagem mais pesada, a de Lima, que não chega também a ser uma loucura de desgaste. Verdade, Lima é mais distante, etc., mas não é algo muito preocupante. Mas quando eu vejo as marcas que estão lá e vejo o retrospecto do Libertad, do próprio Tadjeres, são do Tadjeres é em Córdoba, onde o São Paulo
costumeiramente não vai bem, né? Quem sabe agora o São Paulo consiga quebrar essa escrita de não ir bem em Córdoba. Mas, na verdade, Plihal, o que passa é que o São Paulo precisa encarar qualquer grupo como um grupo da morte. Tem que entrar com muita seriedade para fazer o máximo de ponto possível, porque isso vai trazer dividendos lá na frente. Em relação ao Libertad, time que está sempre jogando a Copa Libertadores, há uma vantagem para quem o enfrenta, não tem uma torcida numerosa, uma torcida muito fanática. Isso em Libertadores, você não ter isso é um ponto favorável. Não tem dúvida. A torcida, a condição do estádio, a pressão, isso na Libertadores faz diferença. Então esse ponto é importante. Eu vi vários grupos, tem um grupo muito difícil, que está Internacional, Bahia, Nacional, enfim. Mas eu reputo que todos os jogos da Libertadores hoje têm uma competitividade muito grande e o São Paulo tem que encarar com muito respeito qualquer adversário e com muita determinação. O que vai marcar o sucesso é o grau de competitividade, porque um clube que tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil simultaneamente, vai ter que ter um elenco preparado para enfrentar essa maratona. Luiz Ubeldia já escreveu alguma mensagem para o senhor dizendo o que achou do grupo? Ainda não, eu tenho com várias mensagens aqui, mas eu não abri, não sei se tem do Luiz aqui. Mas esse, certamente ele amanhã vai estar conversando com a gente e já fazer um planejamento, esperando as tabelas agora que vão sair, para que a gente consiga, junto com o brasileiro, agregar a melhor condição do São Paulo. Obrigado, presidente Casares. Devolvo para você mais uma vez, William. Valeu, Plihal. E eu passando a bola agora para Vitor Birner. Sorteio da Libertadores definido. Grupo mais complicado, grupo mais acessível para a gente começar essa conversa, Birner. Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Zupac, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Olha, eu acho que todos os grupos são bem acessíveis. Tá? Para os brasileiros. Para os brasileiros, obviamente. O mais difícil, eu concordo, é o do Inter e Bahia, exatamente porque se enfrentam e aí você não pode ter nenhuma espécie de tropeço contra outras equipes, então um pouquinho mais difícil. Acho que esse grupo, Atlético Nacional, eu vi o jogo da classificação, razoável, né? O Nacional do Uruguai, razoável. Eu acho que o Inter e o Bahia são as melhores equipes. Agora, realmente os jogos de Libertadores às vezes tem pegadinhas, etc. E eu tenho que dividir sempre o campeonato em duas partes. Uma é a fase de grupos, aí o campeonato acabou. Sim. Aí a gente vai ter o Mundial de Clubes, Sim. mais um mês de paralisação depois do Mundial de Clubes, e nisso tem uma janela de transferências. O Zupac até lembrava Pode aqui, virar outra fora do ar, Libertadores. o Palmeiras na fase, no mata-mata, o Palmeiras vai se classificar, não tem o Estevão. O Flamengo tem o Jorginho, e aí a gente vai ter muitas outras negociações. Então, primeiro é preciso olhar só para a fase de grupos. Eu acho que para todos os times brasileiros ela está bem acessível. Eu acho que Estudiantes é adversário difícil. Estudiantes é um time que tem o Alário, centroavante, contratou Gabriel Neves, tem um meio campo de muito toque de bola, mas não é um time que marca tão bem. Mas se fosse pegar hoje o Botafogo, eu não conseguiria apontar um favorito. Tem um menino, Thiago Palácio, né? Sim, 10, jogando muito bem. Meia jovem argentina. Esse conjunto de palavras costuma dar coisa boa, Canhotinho, né? joga pela direita, Bom vem jogador. muito por dentro, é um bom jogador. Né? Acho que o Libertad, por exemplo, é o líder do Campeonato Paraguaio, tem 7 vitórias e 2 empates. Para falar dos dois times que a gente já tratou um pouquinho aqui, mas ainda é uma equipe paraguaia. Tem Roque Santa Cruz, é um dos atacantes de 43 anos. Oscar Cardoso, 41. Então, sabe assim... Ela está invicto no Campeonato Paraguaio. 7 vitórias, 2 empates. Mas pega times brasileiros com muito mais investimento, sem torcida, é óbvio que esse retrospecto seria muito diferente se jogasse aqui dentro. Então, eu acho que a primeira fase é bem acessível para todos os grupos, não vejo ninguém assim com grandes desafios para a classificação. Acho que a logística é uma coisa muito chata. Né? O Flamengo em logística vai sofrer bastante, mas vai se classificar. Hoje, é claro que o olhar logístico ele é muito importante. Hoje, menos do que era antes, porque hoje os clubes brasileiros vão tudo de fretado. Antigamente não, era voo de carreira. Eu, no tempo de repórter, cansei de ir para jogo de Libertadores, voo de carreira com delegação e aquela... Hoje, com voo fretado, isso fica mais fácil do que em outros momentos. Ainda que a logística seja ainda sempre um ponto a ser... E você vê que o Casares, ele elogia exatamente esse ponto. fato. Óbvio que os dirigentes ainda olham muito para isso, né? Não sei o que o BAP acha, ele está com a Lili Nascimento nesse momento. LDU, vai lá em Quito, tem altitude ali, né? Uma altitudezinha um pouquinho, vai mas... enfrentar um gigante. Né? 2.800. Vai pegar um gigante. Tátira, já é uma viagem também. Chata, viagem longa. chata. E Central Córdoba. E aí, hein, Lili? William, estou aqui com o presidente do Flamengo, o BAP, vai falar com a gente agora sobre esse sorteio, né? Vimos aqui, então, Flamengo no grupo C. Só repassando, então, Flamengo, LDU de Quito, Deportivo Tátira e Central Córdoba. O que falar sobre esse grupo, presidente?
Olha, não tem moleza na Libertadores, né? Mas do ponto de vista técnico, eu acho que ficou de bom tamanho pra gente. Agora, tem uma altitude, Quito. Flamengo tem que se acostumar, né? As últimas vezes... Mas quando que vocês aí em casa lembram de Libertadores com o Flamengo sem ir a Quito? É difícil de lembrar, é natural. Quando as bolinhas começam a rodar, a gente já vê Quito chegando. Natural, já estamos acostumados. Agora, qual que é o termômetro, olhando para esse grupo C do Flamengo e olhando os outros grupos que se formaram? Bom, conceitualmente tem alguns grupos mais parelhos do que o nosso. Então, acho que o Flamengo não tem nada que reclamar, tem que focar no trabalho, fazer o que a gente controla e realizar uma grande Libertadores, uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 25. Agora, a questão de logística, né? Quito fica mais difícil. Olha, eu entendo que a logística ela vai ser complicada para outros clubes. Se você parar para pensar que tem gente que não voa de fretado, então a gente chega no aeroporto, entre a gente chegar, entrar na aeronave, ela decolar, meia hora. O avião decola quando a gente chega, né? Quando a gente volta. Então eu entendo que a gente já está acostumado com isso, a gente tem uma infraestrutura bastante aparelhada e ajustada para gerar todo o conforto necessário para os atletas. Então, isso está longe de ser um problema. Expectativa grande, dá para dizer que o Flamengo sai animado, empolgado aí para essa Libertadores? Sempre, né? Sempre. E que 2025, que a gente começou muito bem, oxalá a gente prossiga dessa forma e que a Libertadores não seja diferente. Tá bom, presidente. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Abraço. Valeu. Tá aí o William, o BAP, presidente do Flamengo, falando com a gente depois desse sorteio Flamengo no Grupo C. Muito bem, Lili. Daqui a pouco tem mais, hein? Agora, para falar sobre logística, deslocamento, né, essa coisa toda, temos o nosso Calçatura aqui, que sabe tudo e que já estava chamando a atenção para esses detalhes, que ontem já falava disso, né? Atenção, porque não é são só os enfrentamentos. William, a logística é fundamental. Eu brinco que, mas nesse planejamento que o Calçade, no Mundial de Clubes, ele prefere que o time dele enfrente Real Madrid, Manchester City e Liverpool do que The Strongest Bolívar. O Chuquiruna. Real Potosí. O povo começou te provocando, não, Calçade. Ele tem razão. Eu até prefiro assistir esses clubes, porque eu não vou ficar irritado com o que eu vou ver dentro de campo. É verdade. Vou ficar feliz. Esse é um ponto importante. Vou ficar felizão, ver Salah, Vinícius Júnior, né? Não dá, né? Mas... Assim, Bulo não te empolga, isso faz toda a diferença. Essa Libertadores é uma das mais difíceis. Não pelo sorteio, eu acho o sorteio super bom para os brasileiros. Por quê? Porque as equipes brasileiras elas estão numa outra divisão do futebol sul-americano hoje. Então a gente já olha de uma outra forma. Mas eu já encontrei, por exemplo, os brasileiros hoje pegam um avião e vão ponto a ponto. Sai do Rio, onde é que é o jogo, desce lá. Eu já fui fazer jogo de time brasileiro, Rio de Janeiro, por exemplo. Você encontra o adversário no Santos Dumont. Porque ele está fazendo uma escala para São Paulo, para pegar o voo, então esse vai demorar para chegar em casa, né? É diferente, isso é de manhã, tá? No dia seguinte. Isso é ao passo que o Flamengo de manhã, no dia seguinte, já está todo mundo dormindo em casa. Porque eles fizeram um voo de 3, 4, vai da Colômbia, de Bogotá, por exemplo, você vem 6 horas, não é uma viagem. As pessoas acham que é tudo curtinho, não é assim tão curtinho, não. Bogotá não está aqui, né, dessa vez não tem o Milionários, que foi o jogo do Flamengo temporada passada. O Flamengo pegou Milionários, Bogotá, 2.600, depois Bolívar, tudo duas vezes. Na primeira fase. E o Bolívar veio depois. Tanto que o Bolívar terminou em primeiro no grupo. Exatamente. Passou em segundo. Então assim, essa questão de viagens, ela é preocupante. Porque para quem está em Mundial de Clubes, você tem uma agenda mais difícil esse ano, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, Botafogo, que estão na Libertadores e no Mundial de Clubes, você está pensando lá na frente. Até a parada para o Mundial de Clubes, vai se desenrolar toda esta fase de Libertadores da América, 28 de maio, com 12 rodadas de Brasileirão. Até o Mundial de Clubes já são 18 jogos, mais 2 de Copa do Brasil para quem está na Libertadores, 20 jogos. Não é o caso, mas só vou dar um exemplo de quem está na Sul-Americana, eu vou falar dela. Por que Corinthians? Corinthians pegou a fase de Libertadores prévia e está na final do Paulista. Então ele está com o calendário cheio. Né? Ele fez 4 partidas, 16 no Paulista, 20. Vai rodar 20 até a parada para o Mundial. São 40 jogos.
Em junho você tem 40 Metade do ano. Você tem 40 jogos. O máximo de jogos possíveis, Corinthians pegou. Exato, é o máximo. É isso. Então, assim, isso interfere na vida de outros clubes brasileiros que não tem 40, mas podem ter 36, 34. Já é muita então, coisa. é preciso saber se preparar para isso. Agora, com a grana que os clubes brasileiros injetam na Libertadores, é muito mais confortável do que, por exemplo, o Atlético Bucaramanga. Você imagina as viagens do Bulu Bulu. O Bulu Bulu, San Antônio Bulu Bulu, para jogar em casa, viaja às vezes 7 horas de ônibus. Imagina para pegar o aviãozinho, porque é quase um time amador, né? Ele é um time que jogou a primeira divisão em 2021, primeiro ano, e agora está na Libertadores. É quase assim, saiu desafiar o Galo e foi jogar Libertadores. Aliás, técnico brasileiro, né? O Thiago Leitão é um técnico. Então, são realidades completamente diferentes. Então, quem chega com grana e organização tem uma vida diferente. Mas eu achei, assim, grupos São Paulo, Libertad, Tajeres, Alianza Lima. Tá ruim. Aí de viagem. Tajeres tem 9 jogos do Campeonato Argentino, uma vitória, por Então, enquanto. mas o Casares já abraçou esse grupo. Porque Palmeiras, eu acho que O do Palmeiras é muito chatinho, né? Porque ele tem Bolívia com altitude, ele vai jogar no Peru. Peru e Paraguai. Tecnicamente, o grande desafio do grupo do Palmeiras é o Bolívar, que ano após ano tem se mostrado um time cada vez mais competitivo. Já faz uns 3 anos, né? Vem se classificando e etc. Ganha jogos em casa. Foi líder do grupo do Flamengo. O Cerro Porteño tem a tradição, mas assim, o Cerro veio da pré, o Cerro não vem no grande momento. Trouxe o Gatito, né? Gatito saiu do Botafogo, é o goleiro do Cerro Porteño, mas não é um time que vem oferecendo muita resistência. O Birner lembrou antes da gente entrar no ar, o curioso desse grupo é que Palmeiras e Cerro, episódio do racismo citado pelo Alejandro Domingues, e motivo do boicote da Leila Pereira ao sorteio de hoje, vão se enfrentar. E o Sporting Cristal não vem, assim, o futebol peruano já não é um futebol de destaque, e o Sporting Cristal não vem em um grande momento na atual temporada dentro do futebol peruano. Acho que, tecnicamente, o Palmeiras tem o Bolívar como desafio. Sim. É um grupo que eu não vejo o Palmeiras perdendo muito ponto no caminho, não. Lili Nascimento, falando com o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Fortaleza que tem essa pedreira, que é o Racing ali no grupo, o tradicional Colo-Colo e o Bucaramanga, Lili. William, agora estou com o Marcelo Paes, que antes do sorteio conversou com a gente, aí tinha aquela coisa, né? Altitude, se puder evitar, vamos ver como é que vai ser esse sorteio. Qual que é o sentimento agora, né? O Fortaleza no grupo E. Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Em todos os grupos eu acho que tem seu nível de dificuldade. O Racing como cabeça de chave, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, um time que está num bom momento, né? É um dos clubes grandes da Argentina que o Fortaleza ainda não havia enfrentado, então vamos de novo a Buenos Aires completar esse ciclo aí contra os grandes argentinos, dessa vez em Avejaneda. Colo-Colo já enfrentamos em 2022, duelos dificílimos, um time muito qualificado, o maior clube do Chile em termos de torcida. E o Bucaramanga voltando a Libertadores depois de muito tempo, foi campeão colombiano recentemente. Já vi aqui rapidamente, as 3 equipes não estão tão bem colocadas em seus campeonatos nacionais nesse momento, mas certamente para a Libertadores estarão muito fortes. Mas acho que se a gente perguntar para eles, eles também vão estar um pouquinho incomodados de ter o Fortaleza no grupo. Então acho que é um grupo equilibrado e cabe a gente, acima de tudo, fazer valer o fator casa, né? O Castelão tem que ser um grande trunfo para a gente, para somar muitos pontos. Havia uma preocupação com a altitude, né? Pelo menos Fortaleza conseguiu escapar um pouquinho aí da altitude, que é um adversário a mais em campo. Verdade, é um grande adversário, dessa vez Bucaramanga me parece que 1.000 metros acima do mar, não é uma altitude tão significativa que impacte tanto no desempenho esportivo, então a gente conseguiu se livrar aí pelo sorteio dessa dificuldade que é muito difícil de ser enfrentada. É claro que toda competição tem que entrar confiante, né, para poder competir. Mas aí o termômetro pelo sorteio, pelo grupo em que o Fortaleza caiu, dá para dizer que apresentando um bom futebol, dá para ir para frente. A gente pensa em classificar, né? Pensa em classificar, acho que é um grupo que é possível de classificar, difícil, né? Todos os 6 jogos serão difíceis, conhecemos já a dinâmica de competições sul-americanas, sabemos o quanto temos que nos preparar de todos os aspectos, físico, tático, técnico, mental, torcida presente, mas temos que estar confiantes também do trabalho que é feito, do nosso elenco, da experiência já recente nesse tipo de competição para buscar uma classificação. Agora a gente estava conversando antes do sorteio sobre a possibilidade, né, do Fortaleza encarar o Bahia, né? Até o Marcelo falou, não, gostaríamos até de encarar, mas não agora, né? Um pouco mais para frente. Bom,
por enquanto deu certo. Deu certo, eu reforço o que eu falei à tarde, que Fortaleza e Bahia se encontrem nas quartas de final, seria excelente. Não foi na primeira fase, né? O Bahia pegou um grupo também bastante difícil, ao meu ver, né? Internacional, Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia, 3 times muito fortes, 3 campeões, nível de dificuldade alto também, mas que os 2 nordestinos possam passar a se encontrar mais na frente. Bom, e que seja um grande espetáculo. Muito obrigada, viu, Marcelo? Eu que agradeço, forte abraço a todos vocês e contamos com todo o apoio. Obrigada, obrigada. Tá aí então, né? Mais um sentimento de um dirigente em um sorteio. Seguimos por aqui, William. Perfeito, Lili. Vamos com o Plihal agora para saber qual o sentimento do Palmeiras com relação a esse sorteio. A gente destacando aqui essa coincidência aí de pegar o Cerro Porteño, né? 14 vezes. É exatamente, William, estou ao lado do representante do Palmeiras nesse evento de hoje, no sorteio da Copa Libertadores, da fase de grupos da Libertadores. Paulo Buossi, a presidente Leila Pereira, não veio em sinal ainda de protesto a pouco severa punição ao Cerro Porteño no episódio Luigi, agora recentemente aqui mesmo pertinho de Luque, em Assunção, na disputa da Copa Libertadores Sub-20, encerrada ontem com o vice-campeonato do Palmeiras. Bom, um grupo, Paulo, que vocês conhecem demais os adversários, né? Ironicamente, o Cerro Porteño, quantas vezes você estava fazendo as contas aqui ao longo da história? 14 vezes? 14 vezes. E o Bolívar, que nos últimos anos aí, nos últimos 5 anos, 3 vezes. O Sporting Cristal é a novidade. Primeiro, vamos direto colocar o dedo na ferida. O presidente Alejandro Domingues falou, eu nem esperava isso, mas falou sobre racismo numa das suas primeiras explanações na solenidade. Isso, de alguma maneira, comoveu o senhor? André, era o mínimo ele ter falado, né? Só faltava ter acontecido tudo que aconteceu e não falar. Agora, é lamentável que nenhuma ação prática aconteceu, né? Nós vamos ter uma comissão que vai ser feita para conversar sobre o assunto. Um problema que repetidamente tem acontecido. Ou a gente dá um basta nisso, André, ou vai continuar acontecendo. A impunidade é o combustível para que novas coisas aconteçam. E a punição extremamente leve, né? $50 mil e a proibição de entrada da torcida nesta competição Sub-20. Porque o Sub-20 quase nem tem público. Naquela altura do campeonato não tinha público nenhum. Então isso é uma punição ridícula. Ridícula, com um problema tão grave. Se a lágrima do Luigi ali não comove as pessoas, o que vai comover? A gente tem que mudar, a gente tem que... E nós vamos continuar falando, nós não vamos ficar quietos. Porque esse é um problema que nós temos que acabar, temos que dar um basta. Não dá para admitir que uma pessoa guspa na cara do outro, que imita um macaco pro outro e nada aconteça. E aí, amanhã vai acontecer a mesma coisa, daqui a 15 dias a mesma coisa. É isso que a gente quer? O novo confronto com o Cerro Porteño, por si só, vai estender, felizmente, essa conversa, né? Olha, que isso seja até tudo que aconteceu, para que não aconteça mais, né? O que a gente quer é isso. O que a gente quer é que acabe o racismo, acabe a discriminação, a intolerância com as pessoas. O que a gente quer é isso, né? E o futebol é uma ferramenta, até o Alejandro disse, da sociedade, e tudo bem, né? Mas o futebol na América do Sul tem um peso muito grande. Se a gente no futebol não faz nada, aí é que então a sociedade, ok, vamos embora. Tem uma frase da Angela Davis que eu acho muito, muito interessante, muito verdadeira, né? Que numa sociedade racista, não basta a gente não ser racista, nós temos que ser antirracista. Eu acho que é o papel de todo mundo, de todo ser humano, né? A primeira nota que o Cerro soltou daquele episódio triste e lamentável, estava praticamente culpando os nossos jogadores pelo que aconteceu. Como se fosse uma reação a algo que os jogadores do Palmeiras tivessem feito. Se a gente não se indignar com isso, vamos se indignar com o quê? Então, nós vamos continuar falando. Se isso, tudo que aconteceu, pelo menos sirva para que não aconteça mais, as lágrimas dele não forem em vão, né? É o que nós vamos... Já teve algum tipo de comunicação com a presidente Leila depois do sorteio? Não, ainda não. Eu vou conversar com ela depois. Mas isso que eu estou representando aqui é o sentimento dela, o sentimento meu, de toda a nossa diretoria. E acredito que de todo palmeirense, esse sentimento de revolta, que nós não podemos admitir mais isso. Obrigado, Paulo. Devolvo a vocês aí em São Paulo, William. Daqui a pouco eu retorno ainda aqui da série da Conmebol. Fechado. Eu tinha te interrompido. Mas assim, eu ia falar exatamente sobre isso.
porque, sinceramente, eu até fui iludido pelo Alejandro Domingues no momento que ele começa o discurso dele. Assim como eu fui iludido pela nota da Conmebol depois do episódio do Luigi, que eu até falei aqui, pelo tom da nota, que é diferente, eu acho que eles vão fazer algo dessa vez mais contundente, né? Uma punição que de fato faça sentido para a gravidade do problema. E não foi o que aconteceu, a gente já falou isso. E o discurso, na hora que ele começa falando em português, eu falei, cara, acho que agora preparou-se uma comunicação mais forte, mais contundente. E sem querer ser chato, sem querer pegar no pé, mas assim, eu achei lamentável a declaração dele. Eu achei que se era para fazer isso, se era para a gente ter o pelo menos falou depois do sorteio, era melhor não ter falado nada. Por quê? Porque ele começa falando sobre isso, atribui o problema do racismo praticamente a um problema da sociedade. E ninguém está negando que este seja, acima de tudo, um problema da sociedade, porém, o futebol precisa combater esse problema dentro do ambiente em que ele pode combater isso, e a Conmebol não está fazendo isso. Então, quando ele diz, estamos fazendo tudo o que a gente pode, não é verdade. Não acho tudo é muito pouco, não conheço ninguém que ache que a Conmebol está fazendo tudo o que ela pode fazer, e pior ainda, assim, foram poucos momentos falando sobre isso, para emendar, aí uma falta de tato também do ponto de vista da comunicação, foram poucos minutos falando sobre isso para emendar com a exaltação sobre o aumento dos prêmios, sobre os milhões, sobre o dinheiro, sobre o fato da Conmebol ter feito um show no intervalo da Copa América e a FIFA agora estar copiando. Quer dizer, você põe no mesmo balaio questões absolutamente diferentes, de importância completamente diferente. Então, eu acho que também do ponto de vista da Conmebol, da comunicação, a Conmebol foi muito mal. A gente tem que continuar falando, claro. A gente precisa continuar falando para que em algum momento essa ficha caia e para que em algum momento a gente tenha, de fato, ações mais contundentes contra esse problema que acontece mais aqui do que na Europa. E olha que acontece muito na Europa. Sim. Então, a UEFA já não faz nada ou faz muito pouco, a Conmebol faz menos ainda. É verdade. Pode falar, Constantino. Para mim, a impressão que eu... É isso, né, galera? Eu vou falar pra vocês. Acho que o grupo do Flamengo, ficou um grupo de bom tamanho, tá? Acho que o próprio BAP falou aí, em questão da questão da logística, né? Falou que não vai ser tão problema assim que o Flamengo costuma fretar, né, os seus voos. Eu, sinceramente, achei um grupo legal, tá? O único time aí com, vamos dizer assim, um pouquinho mais de problema vai ser a LDU, que é uma altitude considerável, 2.800 e poucos metros. Mas é uma altitude que o Flamengo já conhece, o Flamengo está sempre jogando por lá. E também, né, é um time ao qual o Flamengo tem conhecimento por já ter enfrentado diversas vezes, né, na competição. Então, eu acho que o grupo do Flamengo não tá fraco, mas também não tá forte, ou seja, tá um grupo ok, tá? Eu acho que ficou ok, né, aí pro técnico Felipe Luiz. Agora, se Deus quiser, fazer uma boa fase de grupos, classificar em primeiro, coisa que o Flamengo já não faz há 2 anos, e ter ali a possibilidade, né, de decidir em casa o máximo de jogos possíveis, ou seja, fazer a maior pontuação para que decida todas as partidas em casa, até sabermos aonde será a final, tá? A final ainda não está definido qual país vai ser, então o Flamengo fazendo a maior pontuação vai decidir em casa até a decisão, que será jogo único, né, no campo neutro. Beleza, meus amigos? Então é isso, né? Agora deu tudo certo pro Mengão, graças a Deus aí no sorteio. Agora é o time, né, fazer a sua parte, fazer um planejamento para, se Deus quiser, classificar em primeiro aí com a melhor pontuação possível. Vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil, o link deles na descrição do vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais novidades para vocês do Mengão, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!